Hoje eu quero conversar com você sobre um romance que, à primeira vista, pode parecer apenas uma história de amor proibido, mas é muito mais do que isso. Esse livro, ele fala sobre hipocrisia social, sobre o sofrimento humano, sobre a busca desesperada por dignidade. Eu estou falando desse livro aqui, Lucila, o famoso, Lucila de José de Alencar, que foi publicado em 1862. Eu li esse livro 3 vezes, ele é bem velhinho. A primeira vez foi na escola, quando eu ainda era adolescente, né? E naquela época, quando eu cheguei no final do livro, eu chorei inconformada. Foi muito triste, né? Eu esperava uma história diferente e não consegui elaborar muito bem, né, o que eu li aqui. E aí, conversando com um professor que não era, né, da área de literatura, né, não era de linguagens, era da área de exatas, ele já tinha lido esse livro, e ele fez, eu comentei, né, que eu tinha, qual foi a minha experiência com a história, e ele me disse que eu tinha que ter lido o livro de uma forma diferente, que eu não podia sentir compaixão, eu não podia ver a Lúcia como uma pessoa inocente, que não era esse tipo de experiência que o livro queria passar. E aí eu fiquei pensando que tinha alguma coisa muito errada, né, comigo. E que eu tinha que voltar lá, porque o que eu senti foi compaixão por ela, eu me senti ingênua quando ele falou isso. E aí eu falei, não, eu não sei, né, exatamente o que está acontecendo com a minha leitura, eu vou ler de novo, porque eu preciso ter argumentos, né, contra isso que eu acabei de ouvir. Será que é isso mesmo, né? Será que a minha leitura foi muito enviesada? E aí eu voltei e li o livro de novo pela segunda vez. E a terceira vez que eu li já foi adulta, né? E as 3 vezes, gente, que eu li esse livro, claro, né? São experiências muito diferentes. Mas as 3 vezes eu tenho a mesma percepção dessa história e da personagem da Lucy, né? Que a gente vai conhecer aqui. Falando do livro, né? Esse livro ele faz parte da trilogia, né, da chamada Trilogia da Mulher do Alencar, junto com o outro livro Senhora, que já tem resenha aqui no canal, e Diva. Mas para mim, entre os 3, esse talvez seja o mais perturbador. A história aqui se passa no Rio de Janeiro, né, no século XIX, e acompanha o Paulo, que é um jovem que chegou há pouco tempo na cidade, e que ele conhece e se apaixona pela Lúcia. A Lúcia é uma cortesã, né? Como dizia na época, uma prostituta de luxo. O romance entre os dois vai se desenvolver aqui em meio a muito preconceito, né? Muita discriminação da sociedade da época e a uma tensão crescente entre o desejo e a moral. Psicologicamente, nas 3 leituras que eu fiz, né, como eu disse, eu pensei aqui sobre como a sociedade constrói rótulos e impõe esses rótulos às pessoas. A Lúcia ela é julgada e reduzida aqui à sua função social de prostituta, como se isso fosse, sabe, como se isso a desumanizasse, né, como se isso fosse algo terrível. E à medida que a história avança, na verdade a gente vai conhecendo, né, quem é a Lúcia, a gente vai descobrindo as dores que ela tem, a história de vida dela, que é marcada por abandono, por exploração, que ela tem escolhas ali que foram feitas num contexto de miséria, né, de muita dificuldade, e foi isso que foi mexendo muito comigo. Eu lembrei, gente, né, e a gente vai pensando, né, ao ver histórias assim, que todo comportamento que a gente julga, na verdade tem uma história por trás que a gente não conhece. A Lúcia, ela é para mim uma personagem extremamente angustiada. Ela sabe que ela não vai ser aceita pela sociedade, ainda mais a sociedade daquela época. E isso vai fazer com que ela fique oscilando ali entre a esperança e o desespero. Ao mesmo tempo, o Paulo também se vê dividido entre esse amor sincero que ele sente por ela e o medo de manchar a própria reputação. E esse dilema moral tão característico do romantismo revela pra gente o quanto as pessoas ontem e hoje vivem condicionadas pelo olhar dos outros. Isso me faz pensar, por exemplo, o quanto a gente permite que as convenções sociais definam quem merece afeto, quem merece respeito e dignidade, quem não merece. Sem dar muito spoiler, o final da Lucila aqui tem um tom de tragédia de redenção. A Lúcia ela tenta se libertar desse passado dela, mas ela acaba pagando um preço alto demais por isso. E sinceramente, quando a gente termina o livro, eu acho que todo leitor fica aqui com uma sensação amarga, né? Por quê? Porque a gente percebe o quanto a sociedade muitas vezes não
não perdoa, né? Ou quando perdoa, quando enxerga o sofrimento de alguém, é depois de muita dor, né? Depois de muita destruição. E dor que poderia ser evitada se a gente tivesse, né? O respeito, o acolhimento, a empatia, enfim. Essa leitura me tocou porque ela expõe justamente isso, o preconceito velado que ainda existe, né? A facilidade com que as pessoas julgam quem foge dos padrões sem se perguntar pelas razões, né? Ou pela dor que está ali atrás das escolhas de cada um. A Lucila é, acima de tudo, um convite, né, para a gente olhar além das máscaras sociais, né, a gente perceber a complexidade de cada ser humano. Se você nunca leu, vale a pena encarar, né, essa história aqui, não só como um romance, como eu disse, mas como um retrato da sociedade, um retrato cruel, né, verdadeiro. E embora, né, ele tenha algumas coisas tenham mudado, né, muita coisa permanece até hoje, né, em relação a esses julgamentos, e muita gente sofre, e esses preconceitos, eles interferem na qualidade de vida, né, de muitas pessoas, de muitas famílias, e é algo pra gente pensar, né. Lucila é muito mais do que uma história de amor proibido. E é um livro muito famoso do José de Alencar, que a gente, por muito tempo, ele foi leitura recomendada, né, para o vestibular. Então, muita gente já teve contato, isso é muito bom, mas se por acaso não estiver sendo mais, vale a pena a gente, né, por conta própria, buscar Lucila. E se a gente já leu também, vale a pena fazer uma releitura. É isso, né? Agradeço você que me acompanhou até aqui, peço para deixar seu like, para se inscrever no canal e a gente se vê no próximo. Até lá!